Olá, pessoal! Vamos aqui dar uma complementada na nossa disciplina de Didática Geral, falando sobre a pedagogia e as tendências pedagógicas, que é o nosso tema de hoje, para dar aqui uma complementada nas aulas que a gente já está tendo sobre a disciplina de Didática Geral, dentro do curso de segunda licenciatura em Pedagogia da FEMAC, certo? Então, vamos começar aqui. Por que é importante a gente estudar as tendências pedagógicas? Porque é muito importante que a gente conheça essas tendências pedagógicas, que é para entender o percurso histórico que a educação vem seguindo, certo? Já que algumas características dessas tendências pedagógicas foram sendo incorporadas aos afazeres pedagógicos de muitos profissionais e escolas, tá bom? Então, é sempre bom lembrar que a escola e as tendências pedagógicas são um reflexo das transformações que a sociedade e as culturas sofrem ao longo dos anos. E não é uma questão necessariamente de ser melhor ou de ser pior, ou do apagar por completo as tendências antigas, tá bom? Mas sim uma incorporação e uma modificação de novas maneiras de agir em sala de aula que possam corresponder às necessidades daqueles momentos históricos em que as pessoas, em que os indivíduos estão vivendo, tá bom? Então, saber sobre as tendências pedagógicas nos ajuda a compreender por que certas práticas funcionam e outras não parecem funcionar, Não parecem gerar tantos efeitos em determinados contextos educacionais. E também porque algumas pessoas, algumas crianças faziam ou não faziam certas coisas dentro da sala de aula, tá bom? E também estudar sobre essas tendências pedagógicas nos ajuda a olhar criticamente para a nossa própria prática dentro da sala de aula, a questionar a nossa prática, se está certo, se está errado, se está adequado. E se não está adequado, ajuda a gente a buscar uma maneira de adequar a nossa prática aos anseios dos nossos alunos dentro da sala de aula, tá bom? Que isso vai ajudar muito, a fazer com que nossos alunos realmente evoluam, tá bom? Então, como está aí no slide para vocês, para esclarecer sobre as concepções e as tendências pedagógicas, nós vamos utilizar a classificação elaborada por Libânio, que divide as tendências pedagógicas em dois grandes grupos. O primeiro deles é a pedagogia liberal e o segundo, a pedagogia progressista, certo? Então, vamos passar aqui o slide. Pedagogia liberal. O termo liberal aqui não tem o sentido de avançado, não tem o sentido de democrático nem aberto. A doutrina liberal aparece como justificação do sistema capitalista que, ao defender a predominância da liberdade e dos interesses individuais da sociedade, estabeleceu uma forma de organização social baseada na propriedade privada dos meios de produção, também denominada sociedade de classes. A pedagogia liberal é uma manifestação própria desse tipo de sociedade. Então, no ideário da pedagogia liberal, nós podemos classificar as tendências pedagógicas em 4, E vamos ver quais são. Nós temos
a tendência liberal tradicional, nós temos a tendência liberal renovada progressivista, nós temos a tendência liberal renovada não diretiva e nós temos a tendência liberal tecnicista. Então, dentro dessas tendências liberais, vamos conhecer cada uma delas, tá bom? A primeira delas é a tendência liberal tradicional. Então, a tendência liberal tradicional diz que tradicional se usa para designar uma concepção de educação. A aprendizagem é receptiva e mecânica, sem se considerar as características próprias de cada idade. Busca preparar o aluno de forma intelectual e moral para assumir o seu papel na sociedade. Nesse caso, não é algo aberto ou democrático. Então, aqui não se leva em consideração as características próprias de cada aluno. O foco aqui é que o aluno, ele simplesmente aprenda, né? Ele simplesmente aprenda, que não tem o foco no aluno, nas suas características individuais, no seu modo de aprender, como ele vai assimilar aqueles conteúdos. Não. Aqui o foco é que o aluno, ele aprenda sem se considerar suas características próprias, tá bom? Como tá bem aí, aqui no slide falando para vocês, né? Então, aqui só busca mesmo preparar o aluno para assumir o seu papel na sociedade. Então, dentro dessa tendência liberal tradicional, qual é o papel da escola? O papel da escola é a preparação intelectual e moral do aluno. Tem um compromisso, a escola tem um compromisso com o saber desvinculado do social e ênfase na capacidade individual. Os conteúdos de ensino são os conhecimentos e os valores sociais acumulados pelas gerações adultas e repassados aos alunos como verdade. Os seus conteúdos são separados da experiência do aluno e das realidades sociais, valendo pelo valor intelectual, tá bom? Então, os programas, eles são dados numa progressão lógica, né, sem levar em conta as características de cada idade. E quais o que dizer dos métodos, né, dos métodos da tendência liberal tradicional? Os métodos utilizados na tendência liberal tradicional enfatizam a exposição verbal, a memorização, a disciplina da mente e a formação de hábitos. E o relacionamento do professor com o aluno dentro dessa tendência liberal tradicional tem uma ênfase na autoridade do professor, né? Então, o centro desse ensino da tendência liberal tradicional é a figura do professor, do que o professor tem para repassar para o aluno, né? Então, aqui a atitude do aluno é uma atitude passiva, ou seja, o aluno ele está ali simplesmente para aprender, né, para absorver o que o professor tem para repassar para ele dentro da sala de aula, tá bom? E a aprendizagem aqui, como eu já falei, é uma aprendizagem receptiva e mais do que isso, uma aprendizagem mecânica, uma aprendizagem que busca somente a retenção, né? Ou seja, o aluno ele tem que absorver esses conteúdos, que ter esses conteúdos para ele, esses conhecimentos que o professor repassa para ele, é obrigatório que o aluno assimile aquilo e pronto, tá certo? E também aqui a gente pode falar que tem a questão da repetição, né? Do treino, da repetição. Uma coisa, ela vai ser, vamos dizer que vai ter aquele treino para o aluno ele repetir, para ele assimilar mesmo, entendeu? Aquele conteúdo, aquele método ali que o professor está tentando repassar para ele, tá bom?
E aqui o papel da didática dentro dessa tendência é impor regras e princípios que regulem o ensino. A atividade de ensinar aqui, como eu já falei, é centrada no professor. Então, dentro da tendência liberal tradicional, quando se vê dentro em algumas questões de concurso, para quem vai fazer concurso, quando disser que nas alternativas que o foco da tendência liberal tradicional é o professor. Então, ali você já pode marcar como tendência liberal tradicional, porque é um dos principais requisitos dessa tendência, tá bom? É o foco ali centrado mesmo no professor, na figura do professor, do que o professor tem para repassar mecanicamente para o aluno, né? Então, o aluno ele nem pode discutir sobre os conteúdos, nem pode dar a sua opinião. Ele tem que pegar aqueles conhecimentos que o professor repassa para ele como verdade, entendeu? Então, o professor é o detentor de todo o conhecimento e de toda a verdade ali dentro da sala de aula. O aluno pode sequer discutir ou discordar ou colocar seu ponto de vista, tá bom? O professor, no caso, é o soberano absoluto dentro da sala de aula. É basicamente isso mesmo, tá? E aí nós temos a tendência liberal renovada progressista. Também chamada de renovada, ganhou ascensão entre o final do século XIX e o início do século XX, com a proposta de renovação da escola, que deveria assumir um papel mais atuante na realidade social do aluno, além da criação de novas unidades de ensino, a fim de atender a quantidade de alunos da época. Então, nesse modelo de tendência liberal renovada progressivista, a escola passa a ser um ambiente estimulador, favorável à experiência dos estudantes, e a metodologia de ensino deixa de ser meramente uma abordagem expositiva e abre espaço aqui para uma metodologia que se utiliza de experimentos e de pesquisas, né? O professor ele não vai ficar somente ali já na frente do quadro ou ali na frente da sala de aula, expondo seus conhecimentos, expondo seus conteúdos. Aqui na tendência liberal renovada progressivista, passa a ter aquela metodologia onde o aluno vai pesquisar tal coisa para chegar em tal lugar, né, do conhecimento, vai ter aquelas pesquisas, aqueles experimentos, né, para se chegar a um fim desejado, tá bom? Então, o professor ele passa a elaborar situações, problemas e desafios que, dessa forma, ele vai respeitando as necessidades individuais dos alunos e as devidas fases do seu desenvolvimento, né? Então, ele vai assumindo o papel de mediador dentro da sala de aula. O processo de aprendizagem nesse método é baseado em planejamentos e testes. E, com isso, os alunos eles passam a construir um conhecimento e vão sendo estimulados a ter novas experiências e também a aprender de forma que eles estão aprendendo e fazendo ao mesmo tempo, tá bom? Então, dentro dessa tendência liberal renovada progressivista, qual é o papel da escola? O papel da escola aqui é adequar as necessidades individuais ao meio social, tá bom? Os conteúdos de ensino são estabelecidos em função de experiências que o sujeito ele vivencia frente aos desafios cognitivos e situações problemas, né? Então, dá maior valor aos processos mentais e habilidades intelectuais cognitivas do que a simplesmente conteúdos organizados racionalmente, né? Conteúdos mecanizados. Então, vamos dar continuidade a esse conteúdo aqui na próxima aula, porque o nosso